Pelo seguinte, outro assunto que está dando o que falar é o fato que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu acesso à delação do seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Claro, né? E isso tudo, evidentemente, dentro do inquérito sobre as famigeradas joias sauditas. A solicitação enviada ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo, classifica o indiciamento do ex-presidente como anômalo, ou seja, algo anormal ou irregular, tá? E, enfim, a gente quer entender, olhando adiante, Pepe, o que você está achando dos últimos movimentos e se está no trâmite legal, devido processo legal, ou mais um inquérito abusivo e meio obscuro? Não, eu já falei o que eu acho desse inquérito, né? Eu acho que a questão do caso das joias é um absurdo, né? Bolsonaro não deveria estar respondendo a esse inquérito. Mas já que tem um inquérito aberto, que foi encaminhado para o Ministério Público Federal, a Procuradoria da República, o mínimo que a defesa do Bolsonaro tem que ter é o acesso integral da delação premiada do Cid, do Mauro Cid, que culminou nessa denúncia, não é? A nossa Constituição Federal coloca um princípio básico, a ampla defesa e o contraditório. Então, a defesa do ex-presidente Bolsonaro tem que ter todas as condições possíveis para poder contra-argumentar, para poder contraditar. Então, que tenha acesso à delação do Mauro Cid. E é bom lembrar, só para terminar, Marinho, que há uma súmula do STF que fala exatamente da obrigatoriedade de dar acesso aos advogados de todos os documentos que geraram a denúncia. É impressionante, meu prezado Mano Ferreira, que a cada programa que passa, o Chiquinho Pão de Hambúrguer aqui fica mais próximo de ganhar a medalha dos 3 istas, ok? Olha, eu vou falar toda a verdade aqui pra vocês no caso das joias, mas antes eu quero saber da verdade do Mauro Cid. Como diz aquela música do Christian e Ralph, para saber se ele foi verdadeiro como uma joia rara ou se foi falso como uma bijuteria. Nós vamos ter que descobrir isso daí, ô Bruno Pinheiro. O que tu tá achando disso daí? Olha, é difícil achar alguma coisa para tentar entender, mas aliados de Bolsonaro e que o que Valdemar tem falado é que estão aumentando, que não é isso tudo não, essas joias não é isso tudo não. E se alguém determinar o pedido de prisão de Jair Bolsonaro, eles vão eleger um poste, se for necessário, porque qualquer nome que for candidato vai ganhar em forma ali de uma resposta ao pedido de prisão do ex-presidente. A percepção pública é chave, né, mano? A gente pode ver o caso do Trump, claro que são casos divergentes, tem as suas nuances, as suas minúcias, mas evidentemente que vai criar o efeito mártir e o efeito de perseguição, a aura do perseguido Bolsonaro. Pois é, mas isso demonstra uma inversão de valores completa no debate, porque, veja só, muito mais do que debater se é crime, se não é crime, que é um debate de juristas, é um debate da justiça, que claro que é sério, é importante, mas para o país é muito mais relevante a gente debater sobre qualidade de liderança, sobre o que nós desejamos dos nossos líderes. E, entre outras coisas, eu desejo líderes que se blindem de conflito de interesse. Então, quando a gente olha no setor privado, por exemplo, qualquer executivo não pode ou tem regras muito claras de compliance para receber presente de um fornecedor, por exemplo. Então, como que você pode blindar uma instituição de conflitos de interesses escusos que faz com que aquele tomador de decisão, no lugar de pensar no melhor para a instituição, pense no melhor para o seu benefício pessoal. Você precisa ter regras muito claras. E esse debate fica negligenciado no Brasil. Ou seja, não é normal que um presidente da República ganhe joias caríssimas de outros chefes de Estado e a gente assista a isso como um presente privado, pessoal, do presidente da República e ache que tudo bem. Não é normal isso, porque isso modifica a estrutura de interesses dos agentes públicos. A gente está falando do presidente da República, mas se aplica para toda a cadeia de poder que vem abaixo dele. Imagine juízes, procuradores, pessoas que estão em agências reguladoras, recebendo presentes caríssimos de pessoas que vão, de alguma forma, ter interesses relacionados à esfera de decisão. Isso é um absurdo, isso é um sintoma a mais do nosso patrimonialismo, que é o que afasta a capacidade do Estado brasileiro de ter instituições inclusivas, ou seja, que estejam pautadas, de fato, no interesse público. A gente, dessa forma,
perpetua o extrativismo, que é a classe política utilizando da estrutura do Estado para o seu próprio interesse, para ganhar presente caro e não para mudar o país. Meu prezado Léo Siqueira, olha só, para além da guerra de narrativas natural e de toda a palpitaria no entorno desse caso que, claro, está roubando as manchetes, o fato é que muitos estão apontando uma parte ali do relatório da Polícia Federal em que há uma mensagem de um link, de uma espécie de leilão online com kit de joias que o Mauro Cid, ex-coronel, envia ao ex-presidente Bolsonaro ainda em exercício naquele momento, e ele responde com o famoso Thelva, que no jargão militar significa ele anuindo, ou concordando, ou aprovando. Você acha que isso representa um batom na cueca ou é uma prova frágil ainda para tirar qualquer conclusão? Vou concordar a segunda vez hoje com o PP. Não vai vir sem custo, não vai vir sem custo. Há milagres, amigo. Como eu já te sugeri para você não falar muito do que você não sabe, né? Eu não entendo muito, né, da área jurídica da questão. Então, gostei muito da sua análise quando você disse que não havia crime penal. E aí, como eu não sou especialista na área, então eu vou bastante aqui com a sua opinião. E aí eu concordo com o Mano no sentido de que é muito triste a gente, de novo, parece que a gente voltou em 2014, 15, mas com outro personagem, né? Com outro líder ali, né? É como o Rio de Janeiro, né? Que já teve os 5 ex-governadores presos, né? E aí você vê que alguma coisa tá errada. É muito triste a gente, enquanto país, tá tendo agora ver um lado defendendo e muitas vezes praticando algumas coisas do que a gente até criticava lá, as pessoas, os fãs do Lula e etc, né? Então, a gente deixa de discutir o país, quais são os nossos problemas, para poder ficar de torcedor de lado A ou lado B, a depender do político de estimação. Eu não tenho político de estimação, então eu quero, de fato, alguém que possa conduzir o país sem esses ruídos políticos.